Tudo bom, pessoal? Meu nome é Henrique, sou projetista. O meu intuito de gravar esse vídeo para vocês é passar um pouquinho da minha experiência de projetista de imóveis. Trabalhei há muitos anos em algumas lojas grandes aqui em São Paulo e hoje eu tenho uma escola de treinamentos de Promob autorizada e tenho também uma marcenaria. O intuito de querer compartilhar com vocês alguma experiência minha é justamente dos meus alunos, de eles virem fazer o curso comigo e eles ter essa dúvida de como abordar o cliente, como chegar no cliente, como descobrir o que ele quer. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando eu estava trabalhando em loja, eu ficava observando como meus amigos atendiam. E às vezes eu via que o cliente queria uma coisa e o vendedor mal deixava o cliente falar e já ia falando por cima. E tem aquele tipo de cliente que até se posiciona, não, não é isso que eu quero e fala. Mas também tem aquele tipo de cliente que ele não se posiciona, então ele tá bom, vai concordando, fazendo assim com a cabeça e vira as costas e vai embora. Aí o projetista faz lá o projeto da forma que ele achava que tinha que ser, e aí quando o cliente vinha para analisar o projeto, não era nada daquilo. Então perdia-se horas refazendo o projeto e muitas das vezes o cliente não se identificava com aquele produto, nem com aquele vendedor e acabava indo embora e não fechava a venda. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver os atendimentos, a observar os atendimentos dos meus colegas e via os atendimentos que era legal, que dava certo e os que não dava e comecei a bolar uma técnica para mim atender e poder ter cada vez mais assertividade nas minhas vendas. Primeiro, quando entrar, eu trabalhava em loja, então tinha um fluxo grande. Então, por exemplo, se entrasse 10 clientes na loja e eu pudesse atender os 10 clientes, eu ia atender os 10 clientes. Não necessariamente que eu ia fazer os 10 projetos na hora, mas eu ia captar as plantas, pegar o contato do cliente para medir depois. Então, na minha percepção, quanto mais clientes eu atendesse, mais possibilidades de venda. Só que não era um simples atendimento de qualquer jeito. O que eu fazia? Eu pegava, atendia o cliente com entusiasmo, conhecia ele, me apresentava, perguntava o nome, mostrava os ambientes que existiam na loja onde eu trabalhava e depois eu sentava com ele para a gente bater um papo. E aí eu perguntava, bom, é o seguinte, você gostaria de fazer exatamente quais projetos? Ah, eu gostaria de fazer o projeto da minha casa inteira, ou uma planta do meu apartamento. Então o que eu fazia? Eu pegava um caderninho simples mesmo e começava a anotar tudo. Aí eu perguntava para o cliente, o senhor ou a senhora gostaria de colocar o que na cozinha? Eu tenho vários tipos de fogão. Tenho fogão tradicional, de piso, eu tenho cooktop e eu tenho fogão de embutir. Aí eu perguntava qual desses? Ah, eu gostaria de cooktop. Aí eu anotava lá no meu caderninho, cooktop. Tá bom, mas de quantas bocas? De 4 ou de 5? Porque tudo isso influencia. Ah, eu gostaria de 4 bocas. Tudo bem. Aí eu anotava lá. Depois eu ia e perguntava, e a geladeira? Qual é a geladeira que o senhor gostaria ou a senhora gostaria de usar? Ah, eu gostaria de usar uma side by side. Aí você também teria que ver se comporta com aquele ambiente que ele tem. Às vezes é um ambiente minúsculo, mas nunca falar não para o cliente. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou analisar aqui direitinho para ver os espaços e na hora que o senhor retornar ou a senhora retornar para ver o projeto, a gente vê como que fica, tá bom? Aí anotava lá, geladeira side by side. E anotando tudo, pesquisando sobre tudo, que tipo de granito que ela ia colocar, claro ou escuro, se ela gostava de móvel branco ou móvel um pouco mais escuro, tudo, eu anotava todas as informações possíveis. Por quê? Porque na hora de eu elaborar o projeto, eu elaborava o projeto da forma mais assertiva possível. Para quando o cliente vinha, retornasse na loja ou na marcenaria, eu teria que modificar nada ou quase nada, pouca coisa, porque eu já tinha pesquisado tudo o que o cliente queria. E ainda ia mais além. Às vezes eu perguntava para o cliente: olha, a senhora está reformando a cozinha? Ah, por quê? É porque se estiver reformando, trocando azulejo, a gente pode remodelar de uma outra forma. Porque a gente não fica preso a pontos hidráulicos e elétricos. A gente pode fazer o projeto exatamente como a senhora ou o senhor quer, e depois a gente faz uma planta hidráulica e elétrica e você só redistribui os pontos. E aí era muito mais prático para fazer o projeto porque você ficava livre, você não tinha limitação nenhuma. Então a criação era livre. Ah, mas quando o cliente, não, já está reformado, eu já tenho os pontos já estabelecidos. Aí, não, tudo bem, segue aqueles pontos, segue aquela ideia. Entendeu? Então, tudo vai de você conversar e pesquisar do cliente. Porque na hora que ele chega, ele vai falar, pô, esse cara realmente me ouviu. Ele realmente sabe o que eu quero. Então, na hora que eu ia fazer o projeto e apresentava, é isso mesmo que eu quero, Henrique.
Então, assim, às vezes mudava uma coisinha aqui, outra ali, coloca um vidro aqui, tira ali, muda uma cor aqui, outra ali, às vezes nem nada. Teve casos que o cliente pegou e falou para mim, é isso mesmo, é isso que eu quero. E aí, vamos negociar, quanto ficou? E aí eu partia para a negociação e fechava a venda. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Ouçam o cliente. Muitas das vezes a gente quer falar, a gente quer impor as coisas e acaba não deixando espaço para o cliente falar. Porque tem vários tipos de cliente. Tem cliente que ele gosta de se impor. Não, não é isso que eu quero, não é assim, faz desse jeito. E tem cliente que não, simplesmente ele é retraído e ele fica só balançando a cabeça, concordando com você, mas na realidade não é aquilo que ele quer. Então, o que que acontece? Na hora que você vai apresentar o projeto para ele às vezes fica até com vergonha de falar, não é isso que eu quero, ele concorda com tudo, pega o orçamento, vai embora e não volta mais, entendeu? Então, isso é muito importante para vocês que estão começando. Principalmente, não só quem está começando, mas para todos. Ouvir na essência, ouve o cliente, pergunta o que que ele quer, para que você elabore um projeto mais assertivo possível, certo? Outra coisa também, na hora que você estiver elaborando o projeto, mesmo que o cliente não esteja depois, na hora que você estiver elaborando, procura elaborar um projeto aplicando as leis de ergonomia. O que que seria ergonomia? São os espaços que a pessoa precisa ter para se movimentar dentro do ambiente. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um projeto, ele é lindo, vamos supor um closet, ficou bacana, é aquilo que o cliente pediu. Só que nem sempre tudo aquilo que o cliente pede é possível fazer, só que você não precisa chegar para ele e falar, não, não vou fazer, não dá certo. Nunca. Você chega e dá opções para o seu cliente. Por exemplo, você vai desenhar um closet retangular, o espaço é super pequeno. E aí o que que acontece? Nesse closet, você pega e você nota que ela quer fazer um U. O cliente pediu para fazer um U, certo? É, é, armário desse lado, armário no fundo e desse lado também. Enfim. Só que você tem que analisar esse corredor. Esse corredor aqui vai dar para o cliente colocar a camiseta, vestir a calça. Você tem que olhar isso aqui, ó. Se ele não vai dar cotovelada no muito claustrofóbico, entendeu? Então você tem que analisar essa ergonomia. Tem que ter, no mínimo, esse espaço aqui para que o cliente possa se trocar e também virar, né? Ter um ângulo de 360 graus. Então você tem que ter essa preocupação também com esse tipo de ergonomia. Mas se você está analisando, fazendo um projeto e fez da forma correta, seguindo as viu, falou, mas não é isso que eu queria um dormitório em L. Aí você explica para ele, olha, eu posso fazer para a senhora ver aqui como ficar, como vai ficar. Até simular, e muitas vezes na loja onde eu trabalhava, tinha lá um mostruário de um armário, só que não era em U, era um closet normal, reto. Aí eu pegava uma cadeira ou uma coisa e colocava um de frente para o outro, o guarda-roupa aqui, a poltrona aqui, e deixava o corredor que ia sobrar na vida real mesmo. Media, deixava certinho. E pedia para o cliente entrar naquele espaço e tentasse simular que estava se trocando. Ou abrindo uma gaveta, na hora que agachar para abrir a gaveta. E a cliente tinha a percepção de que aquilo realmente não ia se dar certo. E aí ela virava para mim e falava, nossa, verdade, obrigada, hein? Você me livrou de fazer algo que eu ia ter dor de cabeça, que eu não ia gostar depois. Então o cliente viu a preocupação que eu tinha em relação a não só a estética, mas a preocupação que eu tinha com a funcionalidade do projeto. E eu acabava muitas das vezes fechando venda só com esse argumento. Às vezes o cliente fala, olha, eu deixei de comprar num lugar que eu ia pagar mais barato, vou pagar mais caro aqui com você, por quê? Porque você me provou e eu vi que você tem todo esse conhecimento para me passar. Você é técnico no que você está fazendo, então me passou confiança, tá? Eu peço desculpa se tiver alguma interferência de som, porque eu estou gravando em casa e às vezes passa carro, faz barulho, tá? Mas a intenção é positiva, é ajudar vocês e dar uma dica do que funcionou para mim, tá bom? Então, nesse sentido, eu fazia isso também não só com dormitório. Sempre quando um cliente iria visitar minha loja também, ia fazer algum projeto de uma cozinha, eu também chegava perto de um balcão de uma cozinha que tinha lá no mostruário e mostrava para a cliente se aquela altura era uma altura ideal para ela. E aí ela falava, poxa, essa altura é muito alta, é muito baixa. E eu ia ajustando meus projetos de acordo com a altura do cliente. Isso é ergonomia. Isso é fazer um projeto não somente estético, mas funcional. Vocês têm que entender que a estética tem que ser aliada à funcionalidade. Porque senão o que, que acontece? Você faz um projeto estético lindo, maravilhoso para o seu cliente,
Mas quando chega uma visita lá para tomar um café, elas sentam para bater um papo lá na cozinha e a cliente fala, a amiga fala, nossa, que cozinha linda, maravilhosa. Aí a cliente vira e fala, né, mas poxa, aquela bancada da pia ficou muito alta, eu sinto muita dor de coluna, ficou alta demais para mim. Imagina, quebra todo o encanto. E o que era para você ter uma indicação, você já não vai ter, entendeu? Isso quando não o cliente não voltar na loja nervoso e pedir para você mandar um montador lá e abaixar todo o armário. Então você tem que se preocupar com isso também, com ergonomia. Então pesquise, vai na internet. Hoje a gente tem muita informação aí gratuita na internet sobre o que é ergonomia, sobre o que é triangulação. Tudo isso vai agregar valor para você e você vai ganhar mais conhecimento, entendeu? Conhecer bem o material, sabe? Nunca tentar enganar o cliente. O cliente hoje ele tem as informações assim como você. Então hoje ele sabe o que é MDF, ele sabe o que é MDP. Então não ficar falando mal de um produto e nem falando mal do outro. Fala as características, as vantagens e as desvantagens, mas nunca fale mal do produto, entendeu? Eu trabalhei muitos anos com MDP e eu vendia muito bom, eu gosto do produto. E muitas pessoas falavam que ele não presta. Ele presta sim, é que você tem que pesquisar e ver quais são as suas aplicações e características, entendeu? E hoje eu vendo MDF, eu vendo vários tipos de produto. Depende do que o cliente está procurando, entendeu? Então procure se atualizar sempre, estar munido de informações para que na hora que o cliente vir te perguntar, você sabe explicar da forma correta. E não ficar tentando enrolar o cliente, porque o cliente hoje ele tem informações. Se você tentar enrolar ele, ele vai perceber e ele não vai comprar com você, porque você não está passando confiança para ele. Então, o segredo de eu trabalhar tantos anos nessa área é justamente passar confiança, ser honesto e vender aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito, porque eu não consigo vender nada que eu não acredite. Então, o produto que eu vendo hoje, se eu estou há tanto tempo nesse mercado de planejados, porque eu sei que o produto é bom e eu acredito nele. Então, por isso que eu consegui me manter até hoje nesse mercado, certo? É que nem nos meus treinamentos. Se eu não confiasse que meu treinamento fosse bom, eu também não estaria hoje com uma escola há tanto tempo dando treinamento. Então você tem que ter confiança no que você vai passar para o cliente, tá bom? Então fica aí minha dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem se aprofundar nesse meio, nesse mercado de planejados ou marcenaria, mercado de planejados, enfim, eu tenho um curso que eu elaborei em videoaulas, tá bom? Completíssimo, do básico avançado. Eu coloquei o meu melhor de mim lá nesses vídeos, explicando tudo passo a passo. Isso daqui é uma das aulas que eu também gravei, que é decorando a sala para depois fazer o render, tá? Eu coloquei aqui só para vocês verem que esse aqui é um ambiente virtual onde a gente vai colocando as decorações, fazendo todo o projeto em si e depois a gente dá a imagem, o render, né, que seria o fotorrealismo. Tem um plugin que faz isso, tá? E aí as imagens ficam muito mais realísticas, muito mais bonitas, tá bom? Aqui eu já tinha deixado pronto, uma só para mostrar para vocês. Mas lá no curso eu mostro todo o passo a passo de como é feito, como é gerado isso, como é feita a decoração, como coloca as lâmpadas, enfim. Tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser deixar uma sugestão para mim gravar um outro vídeo da próxima vez, pode colocar aí na descrição, que aí eu posso ter certeza que eu vou analisar e vou gravar também. Dá um joinha, ativa o sininho e ajuda a crescer o nosso canal, porque assim você vai estar colaborando com outras pessoas também. Da mesma forma que o vídeo vai estar chegando a você e te ajudando, vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Então eu vou deixar o link do curso aí na descrição, aí embaixo, para quem quiser acessar. É um valor super, super acessível, pode se dividir em 12 vezes. E qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.